Mais uma vez, boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Deus, amém? Desde já agradeço a presença de todos, agradeço a direção, fico feliz de ver o Sheldon aqui, irmão da Barba, para quem não conhece, um irmão, amigo da família da Barba e amigo pessoal, eu posso dizer isso, pessoa maravilhosa. Seja bem-vindo, Sheldon. Feliz também de ver a irmã Edilza, pela manhã não esteve, a gente esteve orando por ela, está cuidando de uma crise de garganta, o irmão Bruno também, a gente esteve orando por ele. A gente fica feliz quando a gente encontra esses amados irmãos que a gente orou pela manhã e já vê a resposta de Deus à noite, pelo compromisso, fidelidade do nosso Deus através dos nossos pedidos de oração. Isso é motivo de muita alegria. E como sempre, eu não posso deixar de falar do nosso amado irmão Luiz, né, irmão Luiz? Você não sabe como eu fico feliz em ver você aqui. Irmãos, lembrando dos avisos da semana, na quarta-feira, ou a partir de segunda-feira, obrigado, meu amado. A partir de segunda-feira, nós iniciamos a nossa semana de oração. Eu acho que é a primeira semana de oração que nós vamos fazer assim, a semana toda, e todo mês nós vamos ter. Sempre a última semana do mês vai ser a semana de oração, onde nós vamos estar compartilhando um pouco dos nossos pedidos, um pouco também da graça de Deus em nossa vida, em um grupo reunido ali, vamos estar formando uma roda ali, e vai ter ali uns 15 minutos estourando para aqueles que for trazer a mensagem, 15 minutos de uma pequena reflexão, 2 louvores, e a gente vamos estar orando um pelos outros e orando pela igreja, amém? Amém, igreja? Amém. Tenha isso em mente. Pastor, não pude vir segunda, vem terça, não pude vir terça, vem quarta, se conseguir vir a semana toda para a glória de Deus. Isso é sempre maravilhoso. Aí uma igreja, para ela andar de pé, tem que ter irmãos de joelho, em oração ao nosso Deus. Irmãos, lembrando também, mais uma vez, que nós já colocamos no grupo ali, o lembretezinho do nosso primeiro culto de jovens, que vai ter aqui na nossa igreja. Esteja convidando, esteja participando. É um culto direcionado pelos jovens, mas é um culto da igreja, um culto que você pode estar convidando seus vizinhos, trazer seu sobrinho, seu filho. Não perca essa oportunidade de estar cultuando a Deus nesse sábado, que vai ser o nosso primeiro culto de jovens desse mês de fevereiro. Qual é o dia, Tiago? Só para mim... Do dia 28 de fevereiro. Tem um tempo muito bom para você também trabalhar missões até na sua vida pessoal, convidando pessoas. Dito isso, vamos abrir a palavra do Senhor lá em 2 Pedro, capítulo 3. Eu falei domingo passado sobre a santidade. Hoje eu quero falar sobre o último pilar dessa passagem aqui, que é a piedade. Eu estou trabalhando o tema O Dia do Senhor, o caráter cristão no limiar da eternidade. O caráter cristão à espera da eternidade. O que devemos trabalhar em nossa vida olhando para a eternidade. Diante dessas transitoriedade absoluta do universo, diante da destruição do universo material. Uma pergunta que Pedro frisa nessa passagem, uma pergunta retórica, uma pergunta que tem que pairar sobre as nossas vidas. Que tipo de pessoas nós devemos ser? Que tipo de pessoa você quer ser diante de Deus e diante dessa sociedade? Abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler do verso 11 ao 14, fique de pé em respeito à palavra do nosso Deus. Segundo Pedro, capítulo 3, do verso 11 ao 14. Uma vez que tudo será assim desfeito, tenha em mente nessa passagem, você que está nos escutando nesta noite, pela primeira vez
nesse tema que eu tenho trabalhado, tenha em mente que Pedro está tratando aqui no capítulo 3, falando dos falsos mestres e adentrando sobre a vinda do Senhor, sobre o retorno do nosso Deus. Aqui ele fala sobre uma destruição iminente que vai ter e sobre o encontro que todos nós vamos ter que ter para com o Senhor, diante de Deus, para a prestação de conta. Então aqui ele fala: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperaremos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforça-se, para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Oremos. Ó Deus amado, Pai bendito, muito obrigado, ó Deus, pela tua santa palavra, pela tua graça, por tudo, ó Deus, que tu tem feito em nossa vida. Pai, diante de nós está aberta a tuas escrituras, nos revela ela na medida da tua vontade, fala os nossos corações, corrige, ó Deus, daquilo que tem que ser corrigido, quebra, ó Deus, aquilo que tem que ser quebrado, restaura, ó Deus, para a tua glória, Senhor, para o feito maior da tua adoração. É o que a tua igreja te pede, em nome de teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Esta pergunta não busca uma resposta teórica, mas uma demonstração de vida, de uma igreja ativa, como a irmã Carla frisou bem aqui na sua direção, de uma igreja que se move, de uma igreja que espera, ao limiar da eternidade, um encontro com Deus, em paz, com santidade e trabalhando uma piedade digna diante do Senhor. O dia do Senhor virá. O caráter cristão no limiar dessa eternidade influencia muito nesse retorno do nosso Deus. Observe aqui o verso 12 em questão: esperando e apressando a vinda do Senhor. Domingo exploramos um dos pilares que Pedro estabelece como resposta a essa realidade de vida, que todo crente tem que ter, que é a santidade e uma vida piedosa. Trabalhamos a consciência da santidade. Hoje exploraremos o último pilar que Pedro estabelece como resposta a essa realidade: o exercício da piedade. E que o Espírito Santo abra os nossos olhos para a eternidade, para que o nosso tempo presente seja redimido pela luz da glória que há de vir. Como forma de introdução, eu quero estar fazendo aqui um apanhado sobre tudo que já vimos nesse tema, o caráter cristão no limiar da eternidade. O primeiro ponto que Pedro estabeleceu aqui, estabelece para nós, é fundamentar a nossa ética, porque ele fundamenta a ética dele nesse aspecto. A ética cristã envolve muito a santidade, a piedade, o caráter, a formação do homem, a formação da pessoa em si, a formação do cidadão. Mas quando falamos de ética cristã, recai sobre nós uma responsabilidade muito maior do que aquilo que imaginamos que uma sociedade possa nos cobrar. Seguimos uma ética diante de uma sociedade corrupta, mas que temos que manter o nosso padrão. Seguimos uma ética em uma sociedade que a lei fecha os olhos para trabalhar a justiça, mas nós temos que trabalhar essa justiça própria em nossa vida. Então, isso aqui é o que Pedro trabalha: a transitoriedade radical de tudo o que conhecemos,
a destruição total de tudo que conhecemos, quando ele diz, visto que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, destruídas. Ele está usando um particípio presente, passivo, sugerindo que o destino do mundo, a dissolução já está determinada, já está em processo na mente e no decreto de Deus. Não é algo que vai mudar, é algo que vai acontecer. Não é algo que Deus vai voltar atrás. Em nenhum momento aqui encontramos na palavra do Senhor que Ele vai mudar essa ideia de uma destruição total. Mas encontramos que nós podemos apressar esse retorno dele. Não mudar o seu pensamento, que nosso Deus não é homem que volte atrás. O termo grego para elementos, stortikiar, no original, refere-se aos componentes básicos da natureza, aos átomos e às estruturas fundamentais do cosmos. Pedro está profetizando um evento onde a própria física será desfeita pelo poder da santidade de Deus. Nós estudamos na escola, para ser mais específico, que as placas tectônicas sofreram abalo. Vimos isso na escola. E se separaram em alguns continentes. Pois é o que vai acontecer com o cosmos se abalar, sofrer uma separação, uma destruição total. O cosmos é o universo visto como mundo. Unificado, unificado e harmônico como material, energia, espaço, tempo, galáxias, estrelas e a vida, e tudo isso será abalado. Não quero trabalhar aqui geografia, mas quero que você entenda que quando Pedro fala aqui que será tudo destruído, irmãos, é tudo. Não adianta se apegar a nada que não represente a Deus neste mundo. Esta não é uma visão pessimista. Não é uma visão pessimista, mas é uma visão realista do que vai acontecer. Cosmos se abalará e sofrerá uma separação e uma destruição. O cosmos sofrerá tudo aquilo que afasta-se do que nós imaginamos, que nos afasta de Deus. Vivemos uma sociedade que investe todo o seu capital, tempo, energia, em coisas que se acabarão, coisas que não existirão mais, que são coisas perecíveis. A sociedade investe todo o seu tempo naquilo que vai se acabar. Construímos impérios de areia, enquanto as ondas da eternidade já tocam os nossos pés. Isso é realidade. Construímos impérios que não glorificam a Deus em nossa vida e esquecemos que o Senhor está voltando. Como estudioso das Escrituras, devemos entender que a escatologia não é para nos satisfazer o nosso ego. Não é para satisfazer o nosso ego. Não é para nos amedrontar, não. Mas é para entendermos que essa aproximação com Deus, ela vai existir. E esse entendimento da escatologia em nossa vida é algo que tem que acontecer para nos aproximarmos de Deus. É algo que não podemos esquecer. É algo que tem que fazer a gente acordar e olhar para a eternidade e entender que o nosso Deus, ele vai voltar. Então, irmãos, não imagine que a escatologia é para nos pôr medo. Não, como estudioso das Escrituras,
temos que entender que o fim dos tempos não é para olharmos apenas como algo que vai passar, mas é algo que vai acontecer. Se o ouro e a prata e os monumentos e as grandes metrópoles estão destinadas ao fogo purificador, porque haveremos de depositar nossa esperança neles? A dissolução mencionada aqui serve como filtro para as nossas afeições, serve como filtro para limparmos aquilo que tem contaminado o nosso coração. Quando compreendemos que o mundo atual é apenas uma tenda temporária, não é uma morada permanente, passamos a valorizar o que é eterno. Passamos a valorizar verdadeiramente aquilo que importa. A teologia nos ensina que o fim do mundo não é o fim da história de Deus, mas é o início da consumação final. No entanto, o processo de dissolução serve como um julgamento sobre a idolatria humana. Estudamos hoje pela manhã a idolatria e vimos que a idolatria é tudo aquilo que nos afasta de Deus, da adoração, do compromisso, da fidelidade a Ele, de uma vida de santidade. E isso envolve até a família, meus amados irmãos. E eu tenho dado um estudo sobre isso nas quarta-feiras. A importância da família, o projeto que nasceu no coração de Deus. Mas isso não pode ocupar o espaço que é para o Senhor, de maneira alguma. O contrário, temos que olhar a família como um altar de adoração ao Senhor, como um altar que louva a Deus. Se os filhos são herança, se a esposa tem que ser submissa ao marido, como a igreja tem que ser submissa a ele. E o esposo tem que amar a esposa como a igreja, como Deus amou a igreja. Então a família tem que ser um pilar da nossa adoração, não algo que vai nos afastar de Deus. Ah, pastor, eu não vim para a igreja porque minha esposa não pôde vir, meus filhos não pôde vir. Esqueça isso. Não deixe com que a sua adoração seja prejudicada nesse aspecto. Ao contrário, que você seja um espelho para aqueles que estão frios ou mornos na fé. Tudo que o homem colocou no lugar de Deus será queimado. Portanto, o crente deve cultivar um desapego santo. Não estou aqui falando para você faltar com as suas responsabilidades, ou negligenciar, ou maltratar a sua família. Mas é você filtrar verdadeiramente onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, onde está a tua adoração. Isso não significa negligenciar a nossa responsabilidade no mundo, mas significa que não ser passivo ou possuído pelaquilo que possuímos. Muitas vezes nós somos possuídos pelaquilo que possuímos. A consciência da dissolução deve gerar em nós uma sobriedade espiritual. Muitas vezes, no lugar de nós dominarmos aquilo que possuímos, é aquilo que nos domina. Eu conheci uma pessoa que ele tinha um carro velho, mas ele amava tanto o carro que ele preferia gastar dinheiro ajeitando o carro do que até mesmo comer ou comprar coisa para sua casa. O carro era impecável, enquanto a sua vida estava se acabando, ao ponto que eu vi o seu casamento se acabar, porque ele dava mais atenção ao seu carro do que à sua esposa. Então, o que ele tinha, o que ele possuía, estava consumindo ele, estava se apossando dele, em vez dele glorificar a Deus com aquilo que ele tinha. Irmãos, em um mundo embriagado pelo consumismo,
pelo materialismo. O cristão que olha para esse versículo aqui que estamos estudando em 2 Pedro, deve ser o indivíduo mais lúcido da sociedade. Eu sempre falei aqui que o crente em Cristo Jesus tem que ser aquele realmente que tem que ocupar todos os espaços, porque é através da vida dele que Deus é glorificado. No seu trabalho você tem que ser o melhor funcionário, para com que as pessoas olhem e digam: ó, aquele irmão, aquela pessoa ali, ele exerce bem essa função, mas veja a vida dele, é um servo de Deus, um domingo está na igreja, louva ao Senhor, a gente vê ele orando, vê ele lendo a Bíblia aqui dentro do seu intervalo, uma pessoa que glorifica a Deus. Na escola temos que ser aqueles que assumem os primeiros lugares, não aquele que envergonha. Em um concurso temos que ser aquele que realmente tira o primeiro lugar, porque nós conhecemos a graça de Deus em nossa vida, enquanto o mundo está embriagado pelo consumismo, sabendo que os elementos se derreterão. A nossa busca deve ser pelos tesouros que a traça e o ferrugem não consomem. O mundo é embriagado pelo consumismo, pelo materialismo, não olha para Deus, não olha para a eternidade, não se importa com aquilo que Deus espera de nós como adoradores, como servos, como pessoas que têm que representar Deus nessa sociedade. Esta verdade deve permear a nossa educação, nossos negócios, nossos relacionamentos. Se tudo será dissolvido, o que restará? Restará apenas o que foi feito por Deus e para Deus. Restará aquilo que o Senhor escolheu para a sua adoração. E Ele escolheu a nós para adorar a Ele. O caráter moldado pelo Espírito, as almas redimidas por Cristo e a glória do Senhor são a única realidade, as únicas coisas que sobreviverão, que existirão nessa destruição de todo o cosmos. É por isso que eu creio que Deus buscará a sua igreja primeiro do que a dissolução, do que a consumação disso tudo. Assim, Pedro nos convida a recalibrar os nossos valores, aquilo que tem sido valor em nossa vida. Ele nos chama a olhar para além do horizonte visível e a investir naquilo que o fogo não pode tocar. A transitoriedade do mundo é o pano de fundo sobre a qual a beleza da vida cristã deve brilhar com mais intensidade. Não nos pôr medo. A destruição de tudo isso tem que ser um motivo de alegria em nossa vida, porque é o entendimento que o nosso Deus está voltando. Mas se você não tem uma segurança, como está a tua vida, onde tu tem colocado o teu tesouro, aí sim, tu tem que temer a morte, temer o retorno do Senhor, temer onde tu tem colocado o teu tesouro, onde tu tem colocado a tua esperança e o teu coração. Aí tu tem que temer. Mas pessoas que olham para a eternidade, representando a Cristo, tendo uma vida santa e uma vida piedosa, ele tem que sempre estar dizendo aquilo que a gente diz, que eu tenho dito no fim do estudo dessa mensagem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pedro escreveu esta carta em um período de intensa perseguição sobre o imperador Nero. Ainda vou ter aqui uma oportunidade de falar um pouco sobre a vida dele. Irmãos, Nero era terrível. Quando eu estudei a parte histórica no seminário, que o professor falou de Nero, eu saí de lá com uma raiva tão grande que eu tive que pedir perdão a Deus. Né, Márcio? Não é assim?
Márcio Bruno, que estudou um pouco mais aí de teologia, vê isso. Eu saí com uma raiva tão dos feitos dele que eu disse, ai, como eu queria encontrar ele. Queria ver se ele era esse homem tão valente que disse que ele era mesmo. Mas, irmãos, em meio a uma perseguição, Pedro, ele olhou apenas para algo que representava Cristo. Ele tinha um entendimento que o seu Redentor iria voltar. Irmãos, nós não estamos livres de perseguições. Quando eu falo perseguições, não é o impedir de você estar na casa do Senhor, adorando a Deus, não. É você realmente, como crente em Cristo Jesus. É a perseguição de uma sociedade corrupta, de uma política que só engana e rouba e mente, de um hospital que somos maltratados, mesmo pagando os nossos impostos, ou até de um filho rebelde, de um casamento difícil, de um trabalho que não valoriza o nosso profissionalismo, tudo isso, porque o mundo ele tenta nos parar. Hoje eu cheguei, eu disse, não vou deixar meu carro aqui do lado de fora não, vou guardar o carro. Guardei, nunca guardo. Hoje fiquei lá dentro do carro, o Luquinhas abre o portão, vou guardar. Vou deixar ele aqui, não guardei o carro. Quando eu fui sair agora, outro carro em frente à minha garagem. Aí tem uma igreja lá próximo, fui lá, perguntei e tal, e já querendo me estressar, né? Aí eu me acalmei e disse, não me estressar não. O que for de ser, será. Aí o cara disse, não é daqui da igreja não. Aí eu olhei, arruma de casa, eu disse. Aí o cara disse, eu acho que é dessa casa aqui, o irmão lá da igreja, né? Eu acho que é dessa casa aqui. Aí eu, vou bater lá. Aí bati, saiu ninguém. Aí bati mais forte, aí deu uma hora que eu dei umas pancadas que parece que ia quebrar o portão, né? Aí veio E eu já tinha outro irmão que disse assim, não, eu já ia lhe deixar. Você vê que Deus coloca. Não ia lhe deixar que eu estou vendo você agoniado. Por quê? Porque eu coloquei no meu coração diante de Deus que eu não queria me atrasar mais para a casa do Senhor. Não queria mais. A Jane falou, sabe o que é isso aí, amor? É o inimigo. Ao Bruno, assim que eu cheguei, o Bruno falou a mesma coisa. Pastor, tudo é o inimigo? Claro que tem que ser ele. Se nós somos guerreiros do Senhor, vamos guerrear contra quem? É ele mesmo, é uma coisa ruim mesmo. É ele, se levanta para cair, se levanta para perder. Aí parou lá e veio um cara, tirou o carro, o cara vinha, parecia um urso. Porque tive que se acordar, eu acho que ele se acordou naquela hora. Veio sem camisa, um shortzinho de dormir. Aí quando ele olhou para minha cara assim, eu olhei para ele e disse assim, eu poderia ter... Eu? Amigo, me perdoe eu ter lhe acordado para você vir tirar seu carro. Ele, não, é eu que estou errado. É eu que estou errado. E a garagem na casa dele livre. Mas cabe a mim questionar isso aí. Para que eu vou ser bucha de canhão para aquele que quer me usar para desagradar a Deus? Para quê? Para quê? Se o meu propósito é outro. Meu propósito é glorificar a Deus. Meu propósito é que o mundo olhe para mim e diga, esse representa quem? Há uma sociedade, há um mundo corrupto, há alguém igual aos outros. Não, esse representa a Cristo. A ideia de um mundo sendo dissolvido tem que trazer esperança aos cristãos perseguidos. Lembrando que o império opressor de Roma era temporário, enquanto o reino de Deus é eterno. Temos que lembrar que tudo que vivemos aqui é temporário, vai acabar. Essas lutas, essas lágrimas, os nossos choros, não vai insistir em uma eternidade para com Deus. É passageiro. Ele enxugará toda lágrima, Ele curará toda enfermidade, Ele sarará todas as dores, interna e externa, todas, porque o nosso Deus, a eternidade com Ele é eterna. Com esse pensamento eu quero trabalhar aqui o último pilar que Pedro menciona nesta passagem: a piedade na vida cristã, o exercício da piedade na vida cristã. Leia o verso 11 comigo aqui de 2 Pedro, capítulo 3. Observe comigo, acompanhe na sua Bíblia. Nosso data show está na manutenção. Estão comigo, igreja? Hoje eu fiquei até alegre que... Aí eu vi e disse assim, pastor, não cochilei nada agora de tarde, se eu cochilar o senhor me perdoe. Aí ele disse assim, né minha filha, com o pastor você não consegue dormir não, porque ele grita demais.
Aí eu amei, né? Eu não sei se eu recebi como uma crítica ou como um elogio, né, Sheldon? Né, irmão Luiz? Não sei se eu recebo como uma crítica ou como um elogio, mas... Meus irmãos, aqui no verso 11 não diz assim: uma vez que tudo será desfeito, destruído, você deve ser uma pessoa que vive de quê? De maneira o quê? Santa e piedosa. Aí, leia aqui a parte A do versículo 12. Esperando, e o que mais? Apressando. O dia de quem? O dia de Deus. Vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Primeiro Timóteo, capítulo 4, verso 7, verso 11. Estão comigo? Amém. Verso 7, verso 8. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Aí ele diz o que aqui? Exercita-te pessoalmente. Aonde? Na piedade. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vinda que agora é e que há de vir. Exercita-te. Aqui o terceiro pilar mencionado por Pedro é a piedade. Aqui no grego, Helsivier. Se a santidade foca na separação do mal, lembra que eu falei sobre isso? De uma vida santa, separada das coisas do mundo, separada do pecado, uma vida íntegra, aquela ideia mesmo de alguém que está separado para um ofício. A piedade foca na dedicação a Deus. A palavra Elsivéia, no original, no grego, descreve uma atitude de profunda referência e devoção, que transborda uma vida que agrada a Deus. A religião prática, a adoração que não se limita ao culto de domingo, mas que permeia cada respirar, cada inspiração, cada pensamento, cada ação, cada atitude, cada mover da vida do crente. A devoção que envolve o caráter, pensamentos, atitude, emoções, tudo aquilo que está sobre nós, como pessoa viva. Pedro, ele conecta a piedade à nossa expectativa da vida do dia do Senhor. O que nós temos feito aqui para apressar essa vida do Senhor? O que nós temos feito aqui para a nossa vida? É para agradar a nós mesmos? É para nós mesmos? É para Deus. É para Deus. É aquele pensamento que uma mulher, quando ela se arruma, nunca é para o homem. Ela se arruma para outra mulher. Você sabia disso? Não é para nós. O marido que estiver pensando que a mulher está se belezando para ele, esqueça isso. Esqueça isso. Ela se beleza para outro olhar e dizer: vixe, como a irmã Jane hoje está bonita. Jane, adorei esse teu vestido. Gostei desse teu sapato. Então eu não posso usar outra pessoa como exemplo, amor. Tem que ser você. Você está entendendo? Nós homens não. Nós homens querem que a nossa mulher olhe e diga: eita, como tu tá bonito hoje, mas hoje como teu cabelo ficou cortado diferente. Mas ela não. Então, a nossa conduta diante de Deus
Tem que ser assim, a nossa conduta como pessoa tem que ser assim, para Deus. Essa beleza, essa piedade, essa santidade, essa pedra que tem que brilhar, não é para nós mesmos, é para o Senhor. No versículo 12 ele diz que devemos não apenas esperar. Estou esperando. Faz tempo que eu aceitei Jesus, então não precisa mais eu estar no evangelismo, não precisa mais eu estar no culto de quarta-feira, não precisa mais eu estar na escola bíblica, estou só esperando. Não, é um pensamento ruim. Aqui diz, no verso 12, que não devemos apenas esperar, mas apressar a vinda desse dia. Como apressamos o dia de Deus? Através da nossa piedade, da nossa proclamação do Evangelho. A piedade é a resposta do coração de quem ama a Deus. É o desejo de sua glória acima de tudo. É uma vida vivida, corodei. Ou seja, diante da face de Deus e na presença de Deus. Corodei. É aquele que move em adoração ao Senhor. É aquele que se move em adoração a algo maior. É uma pessoa piedosa, é aquele que cultiva a presença de Deus através da oração, do estudo da palavra e da obediência fiel a Deus. Irmãos, não importa o que nós temos feito, se não for para Deus, é vazio, para nada presta. O que vai importar para um apressamento da vinda do Senhor, para uma presença maior de Deus, é aquilo que verdadeiramente devotamos a Ele. Não é uma vida piedosa servindo um caldo para satisfazer o teu próprio ego, mas é uma vida piedosa que a pessoa possa ver que aquela doação de caldo que tu está fazendo é para a glória de Deus, não com uma palminha parabéns. Esqueça isso. No contexto do fim dos tempos, a piedade nos protege do desespero e do estresse, da tristeza, do desleixo. Porque muitas vezes é isso que acontece. Ou ficamos em pânico, com medo, ou relaxamos ao ponto de esquecermos e achar que estamos fazendo apenas a nossa parte. Irmãos, você nunca está fazendo só a sua parte. A sua parte envolve a sua família, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, quem está te observando como crente em Cristo Jesus. Quem está te observando. E se essa adoração exige de você dizer não para pessoas que vai se entristecer, se desagradar, pessoas que tentam te afastar dos caminhos do Senhor, pois diga esse não, porque importa é glorificar a Deus do que agradar os homens. Importa é agradar a Deus e ser fiel a Ele do que agradar os homens. Tenha isso em mente. O ouvir sobre o fim do mundo não tem que nos trazer pânico ou empatia. Pedro nos chama para um caminho do meio, a devoção ativa. A piedade nos dá a perspectiva correta sobre o sofrimento e as provações. Que o nosso sofrimento, as nossas provações, as nossas lutas, tem que glorificar a Deus, não nos afastar. Vamos enfrentar batalhas? Vamos. Quando você diz não para alguém da sua família que não crê no mesmo Deus que tu crê, vai gerar confronto? Vai te maltratar? Vai, mas vai glorificar a Deus. Isso é o que importa. Vai glorificar a Deus. E não há dor que Ele não tampe, não há ferida que Ele não tampe, não há sentimento que Ele não cure, não há decepção que Ele não restaure. Se este mundo é passageiro, nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um peso eterno de glória.
não peso de afastamento, mas de glória. Além disso, a piedade é que nos mantém focado na missão. Se o tempo é curto, a piedade nos impulsiona a compartilhar a esperança que temos com aqueles que estão perdidos na sombra da dissolução iminente. É isso. É isso. Irmãos, eu já cheguei uma vez para minha mãe, para o meu pai, para minhas irmãs, e disse para elas que para mim, o importante para mim, era Deus, o meu serviço, o meu compromisso com as coisas de Deus. Minha mãe olhou para mim e disse: Adriano, tu quer dizer que a tua família não é importante? Mas se não for para me glorificar a Deus, com a minha família, e minha família me afastar do foco maior, que é adorar a Deus, mãe, eu me afasto de vocês de imediato, mãe. E para mim não foi fácil dizer isso não. Eu vi lágrimas nos olhos da minha mãe. Eu vi lágrimas nos olhos da minha mãe. Porque tudo que elas marcavam envolvia bebida, envolvia farra, envolvia o domingo, envolvia a minha fidelidade para com Deus, envolvia tudo. E eles queriam que eu largasse tudo para estar lá. E eu disse: chega, basta. 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 E para mim não foi fácil. Passei momentos ruins. Hoje ela olha para mim e diz: filho, hoje eu entendo. Hoje eu entendo que tu não coloca nada na frente das coisas de Deus, para a glória de Deus. Hoje o meu pai olha para mim e diz: eu tenho orgulho do filho que Deus me deu. Ele não sarou não as feridas? Nosso Deus não sarou não a dor que poderia ter ficado? Ele sara. Ele sara. Hoje os meus filhos não vão mais passar férias lá na minha mãe não. Muito difícil. Porque eles vivia na minha casa a importância de uma santidade, de uma vida íntegra para com Deus, de um compromisso para com Deus. Lá eles viam meu pai bebendo, minha mãe bebendo, minhas irmãs farreando. Chegava um galego, minha mãe queria forçar meu filho: vai lá, diz que eu não estou aqui. Enquanto lá em casa eu dizia para ele que o pai da mentira era o diabo. E eu dizia: quem é teu pai, Lucas? É o Senhor. Eu sou o diabo? Não, então quem é o pai da mentira? É o diabo. Se tu mentir, tu é filho de quem? Até que ele olhou para minha mãe e disse: vó, não vou não. Ele bem novinho, viu? Vó, não vou não. Não vou não, porque o meu pai é o Adriano, não é o diabo não. E o meu pai disse que o pai da mentira é o diabo. E não foi. Aí ele chegava em casa falando isso, achando normal. Outra vez ele bem novinho, meu sogro quase cai para trás. Ele pegou um lápis, aí ficou. Lembra, gente? Adriano, vem aqui, Adriano, vem aqui. Aí eu: o que foi, só? Eu tô ali, o que é que esse menino tá fazendo? Ele: aí eu: tá fazendo o que, Lucas? Tô fumando. Porque ele via lá. Olhei para Jenny: não vai mais. Aí chega uma hora que você vai ter que ser confrontado. Adriano, vou pegar a Iana para vir para cá. Não vai. Não vai. E ela ficava querendo ir. Por que eles querem ir? Porque não tomaram ainda uma decisão para Deus, não tem a ação do Espírito. Você tem que ter essa sabedoria. Aí quem é que tem? É eu e a mãe dele. É você que tem, é você que conduz tua casa. Aí eu: não vai, chorava, espelhava, não vai. Até um ponto que minha mãe: Adriano, o que é que tem aqui em casa? Que tu não pode mais deixar teus filhos vir? Qual é o pecado que tem aqui? Aí eu: mãe, a mãe quer que eu diga. Diga! E eu disse. Era eu dizendo e ela chorando. Era eu dizendo e ela chorando. Aí eu disse: tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E meus filhos não vão participar disso. Não vão. Não é uma ferida? Não é uma barreira? Mas não dava mais. E hoje está aí. Hoje, quando tem para comemorar o aniversário dela, alguma coisa, nós vamos para um restaurante, come muito, vamos para a praia. Cadê a farra que tinha? Cadê? Minha mãe contratava banda de festa, de forró.
quando era aniversário dela. Fechava a rua. Ela, meu pai, não era dinheiro. E agora? Deus transforma. Quando você está de joelho em oração, Deus transforma. Então, não recue a olhar para a eternidade. Não recue. Se a piedade é viver de tal maneira que a vinda de Cristo não seja um susto, mas um anseio. Ter o coração tão sintonizado com o céu, que a dissolução da terra parece apenas o cair de um véu que nos separa da presença plena do Senhor. Nós temos que ter uma vida tão voltada para a volta de Cristo, ao pensar que tudo isso aqui, meus irmãos, não é nada, porque Ele tem guardado para nós. Nada, meu irmão. Nada se compara. A piedade também se manifesta na nossa preocupação com o próximo, na justiça social, fundamentada no temor do Senhor e na edificação da igreja. Quem é a igreja, que eu sempre digo? Somos nós. O Espírito Santo habita em templo sujo? Não. Então temos que ser templos limpos. Eu estou encerrando já. Irmãos, devemos exercitar-nos na piedade. Aqui eu quero estar fazendo uma rápida aplicação aqui em Paulo falando para Timóteo. Pois ele tem a promessa para a vida presente e futura. Ao vivermos piedosamente, estamos decretando ao universo que o nosso Deus é real e que a sua palavra é verdadeira e que o seu reino já começou em nossos corações, aguardando apenas a manifestação visível da sua glória. Aqui exercita-se na piedade, aqui em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. Este versículo apresenta um contraste marcante entre o valor temporário do exercício físico e o valor duradouro da piedade. É algo, meus irmãos, que temos que estar exercitando. Então sempre vamos encontrar barreiras para quebrar. Paulo, ele incentiva a Timóteo, destaca-se que o exercício físico traga benefício físico, passageiro, mas a prática da piedade oferece ruptura entre aquilo que te afasta de Deus. Então sempre tu vai encontrar algo para quebrar, para se aproximar de Deus. Sempre. É um iceberg, é uma montanha, é uma porta, é uma parede, é um pecado, é uma família, é um vizinho que vai tentar te afastar de Deus. E tu vai ter que ter sabedoria e piedade na tua vida, santidade, para quebrar essas barreiras. A piedade entendida como a vida vivida em reverência, obediência a Deus, não apenas alcança a promessa de uma vida plena aqui na terra, mas também assegura a vida eterna. Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que nós vamos comer o melhor dessa terra. Não é assim? Quando ele fala isso, é o melhor dessa mesmo. Não é da eternidade não, que lá vai ser muito mais do que isso. Mas para nós comermos o melhor dessa terra, temos que ser servos fiéis, santos e obedientes ao Senhor. O uso repetitivo do verbo ser aqui enfatiza a realidade tanto do exercício quanto da vida espiritual. É algo que tem que ser exercitado o tempo todo. O exercício físico, nós só vamos ver algo fluir quando tem persistência, pois a santidade, a piedade, a sabedoria, o crescimento diante de Deus tem que ser algo pegado,
algo ativo, algo que insistimos, não é você vir para a igreja hoje e só vir daqui a um mês, não. Não é você ler a Bíblia hoje porque está na igreja e só ler na quarta ou no domingo quando vier de novo, não. É algo pegado, ativo, é construção, é alicerce. Aquele alicerce que o vento não vai derrubar. Além disso, Paulo ele apresenta a piedade como um exercício de fé que dura, que resulta em verdadeiras promessas divinas. E a promessa de Deus para a nossa vida é de uma eternidade maior. Amém? Eu peço perdão ao Ministério de Louvor, que não vai dar tempo para eu estar chamando, viu, Carlinhos? O último louvor. Vamos ficar de pé. Irmãos, o que nós concluímos da prática para a nossa vida hoje, de uma vida piedosa, hoje, é que nós venhamos examinar os nossos corações. Eu quero estar encerrando com esse pensamento. A conclusão prática para a nossa vida hoje é clara. Examine as suas prioridades. Estão ouvindo, igreja? Examine a sua prioridade. O que você está construindo? Sobreviverá o fogo do juízo de Deus? O que você está construindo? O que você tem planejado para a tua vida, para a vida da tua família, para a tua profissão, para o teu emprego? Vai resistir ao juízo de Deus? Dedique-se esta semana a um ato concreto de santidade, renunciando a um pecado recorrente, a um ato de piedade, intensificando a sua comunhão com Deus e entendendo que nós somos responsáveis pelo retorno do Senhor. Nós somos responsáveis. Viva cada hora como se a eternidade estivesse um suspiro de distância. Viva a eternidade, viva a sua vida como se a eternidade tivesse aí. Aí você vai conseguir construir uma vida santa e piedosa. E que eu e você possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo entendimento da Tua Santa Palavra, Deus. Perdoa minhas falhas, perdoa meu coração, perdoa, ó Deus, tudo aquilo que eu possa ter feito, que tenha me afastado de Ti, do compromisso de uma vida santa e piedosa. Desperta em nós, ó Deus, um compromisso maior com Teu retorno, com a eternidade. Que nós possamos apressar, ó Deus, em nossa própria vida, uma vida santa e piedosa que reflita a Tua imagem. Nem que para isso, ó Deus, tenhamos que quebrar barreiras pessoais, mas que Tu possa restaurar, ó Deus, e que a graça do nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo recaia sobre cada um de vocês, hoje e sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Irmãos, a irmã Priscila, filha do Márcio e da Márcia, que já faz algum tempo que os irmãos têm visto ela por aqui, participando dos cultos, dos eventos da igreja, conversando comigo, ela despertou o desejo de estar se congregando aqui com a gente. Amém? Estou acompanhando ela pessoalmente, a gente tem conversado muito, a gente tem tratado muitas coisas, e que a igreja possa receber ela com mais amor do que o que já receberam, que agora ela é filho dessa igreja. Amém? Seja bem-vindo, Priscila, que Deus te abençoe. Viu? Dito isso, desde já agradeço o Sheldon pela presença e a cada um de vocês, e que nosso coração esteja voltado para os nossos compromissos da semana. Amém? A escala está ali. Boa noite a todos.
Puxa, vou te ver, filho. Você tá bem? Graças a Deus.